Querido, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. E eu vou ler na versão King James. Essa é uma passagem muito conhecida da grande maioria de nós e vai mostrar Jesus no templo. E Jesus está no templo acompanhado dos seus discípulos. Mas a narrativa bíblica dá ênfase a um contraste entre os ricos da época e uma mulher que era viúva, pobre, e nas palavras de Jesus, Senhora. E diz assim a palavra de Deus: e foi Jesus sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza eu vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os demais ofertantes. Porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Muito bem, algumas coisas me chamam a atenção quando eu leio essa passagem. A primeira delas é que diz a Bíblia que no templo o Senhor Jesus se põe a sentar e passa a observar a multidão indo entregar as suas contribuições financeiras. É o nosso momento de dízimo de ofertas. A Bíblia não diz que Jesus estava ali com os olhos voltados para as mãos daquelas pessoas, como se estivesse olhando os nossos envelopes para ver se eles estão magrinhos ou se eles estão mais cheios. E nem tampouco Jesus estava ali olhando a quantidade das ofertas. Porque na sua soberania, Jesus sabia qual era a intenção daquelas pessoas. Jesus via o semblante delas, lia o pensamento delas, enxergava o coração, conhecia a motivação. E você pode conferir isso quando no versículo 44, Jesus está falando com os seus discípulos, ele diz assim: todos eles entregaram aquilo que lhes sobrava. Então notem aí a onisciência divina de Jesus. Portanto, nada fica escondido, nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor. E vou fazer aqui um teatro para encenar essa cena, para ilustrar um pouquinho. É como se acontecesse assim: se aproxima do gasofilácio um daqueles da multidão, passa, e aí Jesus pensa consigo: esse aqui está querendo me impressionar. Passa outro, e Jesus pensa consigo: esse aqui está querendo ostentar. Passa outro, e Jesus pensa consigo: esse aqui está fazendo deste momento um balcão de negócios. Passa outro, e Jesus pensa assim: esse aqui está querendo comprar uma bênção. Passa outro, e Jesus pensa assim: puxa vida, não entendeu nada do que eu ensinei até aqui. Passa outro, e passa longe de 2 Coríntios 9:7, quando o apóstolo Paulo nos ensina que quem der, que dê com alegria, porque esse é quem Deus ama. Mas a segunda coisa que me chama a atenção é que no meio da multidão, Marcos e Lucas, os 2 discípulos que registram essa história,
destacam que os ricos vão entregar o seu dinheiro. E diz o texto que eles lançavam ali grandes quantias. E vou fazer um outro teatro aqui, mas trazer para os nossos dias. É como se chegasse alguém diante do gasofilácio e perto dele espreguiçasse bem alto, porque no seu punho tem lá um relógio de grande valor. Não é o caso. Mas todos estão vendo. E aí, lá ele deixa o seu relógio. Vendo isso, um outro irmão não pode ficar por baixo, traz a chave do seu carro de luxo. Um terceiro irmão olha tudo isso e deixa claro que o maior dízimo da igreja vem dele. Voltando para os tempos de Jesus, é como se um daqueles ricos lançasse sobre o gasofilácio moedas, porque o barulho delas atrairia o olhar e a atenção de Jesus, dos outros ricos e das demais pessoas presentes. Uma terceira coisa me chama a atenção, e ela é registrada no versículo 42, porque diz a Bíblia que uma mulher viúva e pobre se aproxima do gasofilácio, e lá ela vai deixar 2 moedas pequenas de cobre e, portanto, de pequeno valor. Essas moedas judaicas eram as de menor circulação entre toda a Palestina, e elas correspondiam a 1/6 de um denário. E eu fui pesquisar para tentar trazer para os nossos dias e a gente ter uma noção melhor do quanto representaria aquele valor, e não consegui nada muito preciso, mas o que mais se aproxima é dizer que ela estava deixando ali o seu sustento de quase R$2. Bem pequeno valor. Mas a quarta e última coisa que me chama a atenção nessa introdução é que essa mulher chama a atenção de Jesus, que chama os seus discípulos para perto dele, para dar uma masterclass. E essa aula você pode conferir nos versículos 43 e 44. Muito bem, feita essa introdução, eu queria pensar com vocês sobre quais ensinamentos que Jesus e essa mulher nos deixam nessa manhã. E começo pela interação que Jesus tem com os seus discípulos. Porque diz o texto que ele os chama para perto dele. Jesus os chama para perto dele. Esse é o verdadeiro coaching. Os grandes discursos eram para as enormes multidões, mas os pequenos detalhes eram primeiramente repartidos com os discípulos. Assim é a ação do Espírito Santo conosco. A palavra de Deus diz no Salmo 25, verso 14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais revelará os segredos da sua aliança. Ande perto de Jesus e você terá discernimento, revelação, direção, orientação. O Senhor Deus diz no Salmo 32, versículo 8, instruir-te-ei e te guiarei nos caminhos que deves seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para te aconselhar. Portanto, querido e querida, se você tem tido dificuldade de diferenciar a sua voz da voz do Espírito Santo, talvez seja porque essa comunhão não esteja tão estreitada assim, tão estreita assim, tão de perto assim. E aqui preciso dizer, meu amado, minha amada, que vir à igreja aos domingos apenas não resolve isso. Porque o Senhor Jesus faz o mesmo convite que fez aos seus discípulos para nós todos os dias. Todos os dias Jesus quer nos ensinar algo novo. Apocalipse 3:20, a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Porque o Senhor quer que nós o conheçamos mais e mais todos os dias. Oséias capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Senhor Jesus está ali com os seus discípulos, ensinando a eles
o verdadeiro sentido de uma entrega absoluta, total, completa, genuína. E ele os está aconselhando, ele está trazendo uma palavra de conselho para eles. E isso me fez lembrar do Salmo 1, que deixa princípios para as nossas vidas, que nos ensinam que nós não devemos ouvir os conselhos do mundo, mas sim os conselhos do alto. E onde encontrá-los? O próprio texto responde, na palavra do Senhor, porque o salmista diz: medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e tudo que fizer prosperará. Portanto, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite é um aceite ao convite do Senhor para caminharmos de perto com Ele, para estarmos perto dEle. E por consequência disso, queridos, pode vir a voz do mundo, pode vir a voz do diabo, mas a voz que vai prevalecer é a voz do Senhor. Amém? Amém? E que conselhos eram esses que Jesus estava dando aos seus discípulos? Ele dizia, olhando para essa mulher e para aqueles ricos: hajam como ela, não como eles. Sejam como ela, não como eles. Porque eles são religiosos, vaidosos, hipócritas. Dão a sobra. Eles querem a aparência. Eles estão pela bênção. Ela dá tudo que tem, do pouco que tem. É sincera. E está, não pela bênção, mas pelo Deus que abençoa. No texto, Jesus não critica os ricos, mas o apego aos bens. Jesus não é contra que nós tenhamos uma vida boa, mas ele condena o amor ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus ensina dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e odiar o outro, ou há de ser leal a um e desprezar o outro. Portanto, é impossível servir a Deus e a mamão. E quando Jesus olha para aquela mulher, é justamente isso que ele vê, e isso alegra o coração dele, e por isso ele a exalta. E eu queria pensar com vocês sobre alguns ensinamentos que nós aprendemos com ela. E para quem gosta de anotar, eu queria destacar aqui 6 virtudes dela para as nossas vidas: ousadia, despreendimento, fé, obediência, gratidão e perseverança. Ousadia por quê, meus amados? É assim: naquele tempo tem multidão, tem ricos, tem discípulos, tem Jesus, e ela poderia se acovardar, ela poderia se intimidar e dizer assim: mas eu sou só uma formiguinha no meio de tanta gente aqui. E isso impedir que ela seguisse adiante. É como alguém pensa assim: mas tem tanta gente mais qualificada, mais competente, mais ungida do que eu para cantar, para pregar, para evangelizar, para servir. E se você não freia essa voz maligna, ela te freia. Aquela mulher diante dos ricos poderia pensar assim: puxa vida, mas eu estou até com vergonha de entregar as minhas moedinhas. É como alguém pensa assim: puxa, mas eu não tenho uma roupa boa para ir à igreja cultuar o Senhor e deixar de vir por isso. Aquela mulher diante dos discípulos poderia pensar assim: eles são próximos de Jesus, eles são amigos de Jesus, eles aprendem com o mestre. E mal sabia ela que ela estava sendo o case de sucesso, a ser estudado, a ser vivido, um modelo a ser repetido. Diante de Jesus ela poderia pensar assim: puxa vida, mas ele é o próprio Deus, nem vai me notar aqui no meio de tantas pessoas. É como alguém pensa assim: mas Deus é tão ocupado que eu não vou incomodá-lo com a minha causa. Olha o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Irmãos, não estejam ansiosos, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aquela mulher não deu bola para as condições desfavoráveis, ela não olhou as situações contrárias, ela não pensou sobre si: tenho pouco valor, sou mulher, e aqui estou falando no contexto da época, sou viúva, sou pobre, sou senhora. Antes, ela se posiciona, ela anda, ela se aproxima, ela cultua, ela oferta e tem o reconhecimento do Senhor Jesus por sua ousadia. A segunda virtude é o seu despreendimento, porque diz o texto que da sua penúria, da sua extrema pobreza, ela entrega tudo que possuía, ela entrega tudo que tinha, ela entrega todo o seu sustento. E isso me fez lembrar Maria aos pés de Jesus, derramando todo o frasco de nardo puro, perfume, bálsamo caro. O que as duas mulheres têm em comum? Um coração generoso. E diz a Bíblia em Provérbios 11:25 que o generoso sempre prosperará. A terceira virtude que vejo nessa mulher é a sua fé, porque ela sabia que ela seria suprida em Jesus. Ela cria na provisão divina. É como nos apropriarmos, queridos, do Salmo 23 e declararmos de maneira profética: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me por caminhos de justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós não sabemos quanto tempo ele estava andando pelo vale da sombra da morte, com a sua viuvez, com o seu luto, com as privações financeiras. Mas uma coisa ela sabia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa, um banquete para mim na presença dos meus adversários, e unges minha cabeça com teu óleo, fazendo com que o cálice transborde. Certamente a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ela sabia disso, ela vivia isso, ela experimentava isso. E habitarei com o Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Isso é bom que me ajuda aqui. A atitude daquela mulher nos coloca como Paulo, declarando lá em Filipenses 4:19. Paulo diz assim, que ele sabe que é suprido pela gloriosa mão do Senhor em todas as suas necessidades. E assim ela cria. E ela nos deixa uma outra virtude, que é a sua obediência aos princípios bíblicos. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, a Bíblia fala assim: honra o teu Deus com os teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos, e se encherão de fartura os seus celeiros, e transbordarão de vinho os seus reservatórios. É cumprir um princípio bíblico que está lá em Malaquias 3:10, tão conhecido das nossas vidas: trazei à casa do Senhor os seus dízimos. E diz o Senhor: fazei prova de mim, comprovai com os próprios olhos, se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar bênçãos de tal maneira que vocês não vão poder conter, contar, guardar. Essa era a obediência dessa mulher, que tinha um coração grato à quinta virtude, e grato porque ela sabia dos cuidados do Senhor sobre ela. Quando Jesus fala dela, usando a expressão senhora,
Eu me lembro de Davi no Salmo 37, verso 25, também já idoso, e dizendo assim: sou velho, mas fui moço, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aquela mulher tinha um coração grato, porque na sua pobreza, ela sabia que ela estava entregando, mas que ela era cuidada, e ela podia olhar para trás e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Ela, na condição de viúva, ela sabia que ela estava amparada por um princípio bíblico. A Bíblia fala muito sobre o cuidado de Deus sobre as viúvas. Mas lembro aqui de um texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião de Deus é cuidar das viúvas e dos órfãos. Por isso, um coração cheio de gratidão. E essa mulher nos ensina quanto à perseverança. Porque, queridos, a gente não sabe quanto tempo que ela estava enlutada, a gente não sabe como foi a circunstância da perda do seu marido, a gente não sabe em que condições que ele a deixou, a gente não sabe se já tinha passado o tempo de choro, a gente não sabe muitas informações sobre qual é o tempo de luto dela, mas uma coisa a gente sabe: ela não fica parada por conta disso, ela não deixa a história dela aprisioná-la, ela não deixa o passado dela aprisioná-la. Antes, ela não fica lambendo as feridas, ela não fica numa condição de vítima, ela não fica alimentando um sentimento de autocomiseração, como se nós pensássemos: mas o meu passado, mas a minha história. Antes, ela decide andar, prosseguir, marchar, lutar, perseverar. Ela decide ser feliz. Amém. Queridos, eu queria concluir trazendo algumas considerações. A primeira delas é que a Bíblia nem fala o nome dessa mulher, mas ela é falada por nós até hoje. Eu fiquei pensando no tema da mensagem, que diz sobre a bênção de uma entrega total. E que bênção é essa? É a bênção da aprovação do Senhor. É a bênção da validação do Senhor. É o Senhor ter olhado para ela, o Senhor ter elogiado a ela. É o Senhor se alegrar com a nossa vida, como se alegrou com a vida dela. Eu me lembro que no começo do ano, o pastor Oswaldo abriu o culto com 2 perguntas. Ele fez uma brincadeira, mas de tanta profundidade, que eu creio que devem ser perguntas por nós respondidas todos os dias. E ele fez a seguinte pergunta: você está feliz com Jesus? E a gente: claro, sim. E Jesus está feliz com você? Aí a gente parou um pouquinho. Se essas perguntas fossem voltadas para essa mulher, ela diria, quando perguntada: você está feliz com Jesus? Claro. E Jesus está feliz com você? Sim. Pelo testemunho de vida dela. Aleluia. A segunda consideração que eu queria fazer é que, aparentemente, o gasofilácio ocupa um espaço central na vida da passagem, na vida daquele lugar, no salão, no templo. Mas, na verdade, o centro da história, nos ensinos de Jesus, deixa o coração em evidência. É isso que o Senhor quer tocar. É isso que nós devemos guardar. Tanto assim que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que nos leva a uma pergunta: aonde é que tem estado o seu tesouro, querido? Onde é que tem estado o nosso coração? E vou aqui para a última consideração, porque as linhas que lemos indicam que o problema ali era de entregar os bens,
que era de entregar as riquezas. Na verdade, diz muito mais sobre riquezas, justamente sobre o coração. Mas pode ser que essa seja uma dificuldade de alguém que esteja nos assistindo ou que esteja aqui presente, que seria de entregar os seus recursos ao Senhor. Mas eu queria expandir esse pensamento e pensar com vocês o seguinte: pode ser que a dificuldade de alguns seja de entregar o seu tempo, a sua agenda, as suas prioridades. Pode ser que a sua dificuldade seja em entregar os seus sonhos. Talvez porque você tenha medo do Senhor dizer assim: mas esses não são os sonhos que eu tenho para você. E os sonhos que eu tenho para você são mais elevados, são altaneiros. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Talvez a dificuldade seja em entregar pensamentos que vêm dominando e que vêm consumindo e que vêm gerando ansiedade. Por isso o salmista diz no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa semana, não à toa, eu lutei contra os pensamentos a semana inteira. E se a ansiedade tem batido a porta do seu coração, a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pode ser que a dificuldade de entrega, queridos, seja com os seus olhos. Entregar os olhos para o Senhor é pensar assim: o que os seus olhos têm visto? O que você tem assistido? Ter que pregar hoje foi uma grande bênção, que me tirou do Instagram e me trouxe para a palavra. O que eu quero dizer é o seguinte: por que eu vou assistir um filme de terror? Por que eu vou assistir um reality show? Onde estão os nossos olhos? Ou estou precisando entregá-los mais? Será que a nossa necessidade de entrega é para com aquilo que nós temos ouvido? Outra coisa que o Senhor falou comigo esses dias: Marcelo, você já viu muita música instrumental, agora põe os louvores aí, porque isso nos edifica. Ou será que a necessidade de entrega é com relação aos nossos pés? Por onde você tem andado? Por onde você tem pisado? Queridos, olhando para essa mulher e tudo que ela nos ensina, do ponto de vista de ousadia pela sua condição, se alguém tiver dificuldade, agora falando dos pés, em dizer assim: Deus, mas eu vou lá porque vou falar de Jesus, mas a pessoa é tão culta. Quem disse que é sobre você, meu amado? É sobre a ação do Espírito Santo. Ou o jovem que indo lá diz assim: mas eu vou me posicionar como cristão, mas eu posso ser excluído desse grupo. E quem disse que é um grupo para você ser incluído? Quais têm sido as nossas rodas? Aonde os nossos pés têm ido? Preciso entregar os meus pés? Queridos, fato é que se alguma fatia de tudo o que nós vimos em 4 versículos toca o seu coração, a ponto de você refletir e considerar e dizer assim: realmente, essa área aqui eu preciso entregar, porque ainda não está completamente entregue. E na hora que isso acontecer, a bênção completa vai ser o Senhor Jesus poder olhar para você como olhou para ela e dizer assim: aí vai o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém?